Olá, amigos. Graças a Deus, uma boa noite a todos. Mais uma vez a gente está tendo essa oportunidade de estar aqui conversando com todos vocês. Hoje a gente vem trazer um tema, né, envolvendo a mediunidade em si, né, e o mecanismo da mesma, mediante a todo esse processo que a gente está vivendo no nosso dia a dia. Só Jesus salva. Então, a gente vai ter a ajuda de Márcia Calmon, ela vai ler as perguntas. Eu só peço a gentileza das pessoas, tanto na minha fanpage como no meu Facebook particular. Façam perguntas referentes ao tema, que é mediunidade, qualquer sensibilidade que você tenha, coisas assim. A gente já está abrindo esse espaço, né, para a gente responder as perguntas de uma forma amigável, amorosa, respeitosa. Então, perguntas muito fora do contexto ou exclusivamente muito particular, a gente não vai responder não, tá bom? E se for particular, tenta fazer de uma forma que sirva para as outras pessoas. Eu peço essa gentileza a todos vocês, tá? Uma boa noite, muito obrigado. Boa noite, Marcia. Boa noite a todos, boa noite, Edson. Então, vamos lá, né? Esse estudo vai ser bacana aí. Boa oportunidade de aprendizado. Fico aguardando as perguntas de vocês, tá, gente? Se tu tiveres alguma pergunta, Márcia, já por aí, tu pode ir perguntando, a gente vai seguindo, por favor. Tem uma pergunta que eu colhi de outras lives, outras oportunidades, que é assim: pela sua experiência, o que leva o ser a transformar ou inverter a realidade do, entre aspas, ser espírito na carne para o ser carne no espírito? Bom, eu entendo assim, o instinto de todo não é mal, né? A gente precisa ter algumas percepções bem primárias, como a fome, frio, calor, dor, medo, coisas assim, né? Para a gente sobreviver. Então, isso é coisa da carne, por mais que de alguma forma também envolve o processo do psique, do psiquismo. Quando a gente vive como um espírito na carne, não como a carne possuindo o espírito, é quando eu não permito que essas coisas, que eu já sinto, que eu acabei de citar o nome, mas que também alinham outras coisas. Por exemplo, a carne, quando ela começa, a carne é a materialidade, tá? Talvez algumas pessoas não vão entender a pergunta de Márcia. Quando Márcia citou carne, é materialidade, tudo que é a matéria em si. E a materialidade, muitas das vezes, pode vir através da possessão, da inveja, do egoísmo, da ganância, do orgulho. Se a gente entender que a materialidade não é só uma questão da gente classificar como algo bom e ruim, positivo e negativo, mas algo referente a nos estagnar apenas em nós e por nós, não se mover além daquilo, não se locomover para fora, além, diferente, a mais, né? Ou senão, quando faz, sempre pior, menor e diferente no sentido não de criar a diferença, mas de fazer diferenciação. Repito, eu não estou qualificando como bem e mal, bom ou ruim. Então, quando a gente, independente de ser espírita, espiritualista, começa a viver mais com espírito carnado, a gente começa a dar mais valor à simplicidade das coisas. A gente começa a se ater muito mais à sutileza das coisas. E a gente começa a dar muita, mas muita importância ao que se faz verdadeiramente essencial para todos. Não só importante para mim mesmo. Porque nem tudo que é importante para mim mesmo é essencial para mim próprio. A maioria das coisas importantes para a carne é para manutenção, para comer, beber, dormir, tomar banho, coisas bem carne. Agora, não é algo importante para o espírito, como pensar positivo, que também vai ajudar a carne a ter saúde, sentir coisas boas, né? Tentar abrandar mais o seu emocional, que mesmo sendo da carne, são coisas do espírito. Então, viver em espírito, na carne, como encarnado, sem precisar se desfazer do dinheiro, sem precisar fazer dietas malucas, sem precisar viver como um santo só de ar, é procurar valorizar o que pensa, o que sente, o que se emociona. Se nós conseguirmos dar este tônus espiritual ao nosso pensamento, sentimentos e emoções, e até instintos,
que vão deixar de ser evasivos e vão começar a ser mais reflexivos e analíticos, né? Vão deixar de ser mais, vamos dizer, agressores de julgamento e vão ser mais, e repressores ao mesmo tempo, e vão começar a ser mais produtores, né, de disciplina através do autoajuizamento. A gente vai ver que mesmo sendo espírito na carne, tendo que beber, comer, se vestir, dormir, acordar, sentindo frio, calor, medo, dúvidas, incógnitas, errando e acertando, as dores, elas não vão dar tão vazão a sofrimentos, porque nós vamos ter um arcabouço íntimo, espiritual, não palpável, intangível, mas ao mesmo tempo tão qual real como a carne, só que está sutilmente em nós, forte. Então não adianta muitas das vezes a gente fortalecer só a carne, criar músculos, enquanto por dentro o pensamento não tem nenhuma disciplina. Não adianta você ter uma barriga tanquinho, umas pernas torneadas, o bumbum bonito, todo durinho, se teu emocional é um farrapo, né? Ou teu sentimental, você se desconhece, é desequilibrado, desarmônico. Então a gente tenta manter esse equilíbrio. Então a gente pode viver sim muito bem como espírito carnado, desde que a gente dê a verdadeira necessidade ao que é da carne para a carne e o que é essencial, crucial, em essência verdadeira ao que é do espírito. Então a carne se nutre de uma forma saudável quando a gente se anima em espírito de forma saudável. Não adianta você comer um monte de coisa boa se você não se nutre, não faz esse esforço, né, que para uns é reforma íntima, para outros é salto quântico, para outros é expansão da consciência, já para outros é descobrir o seu eu superior, nomes, rótulos, porque no fundo, para não dizer no raso do peito de todos nós, está aqui dentro. Rodou, cai aqui, ó, e aqui. É aqui dentro, é dentro da gente que a gente vai ser um espírito em paz ou não. E se tornar sadio ou não, porque é natural, infelizmente, para um corpo que vai ficar podre, vai virar pó, a enfermidade e a doença. Basta nascer que o mais certo para o físico é passar pela transmutação, que é morrer. Só basta nascer. Então, o que nós podemos fazer é aproveitar o máximo possível em espírito na carne, momentos de vida, não só de sobrevivência. Momentos de partilho, né, de comprazer, não só de disputa, posse e poder, mas aí são as escolhas espirituais nutridas de quem reveste o corpo com espírito, ou de quem, né, prende o espírito, né, no evúcro de carne. É a opção de cada um. Me permite um comentário, Edson? Eu tenho essa convicção e achei perfeita a sua colocação, sem puxar o saco, viu, gente? O negãozinho aqui, ele leva reclamação quando necessita. Mas então, porque muitas vezes a mediunidade é algo tão natural quanto respirar, né? Quanto nós temos a necessidade de viver. A gente tem algo em nós, que é a mediunidade, e que, de alguma maneira, a gente precisa dar atenção, como a gente precisa dar atenção ao nosso corpo, como a gente precisa dar atenção à nossa mente, aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Não tratar a mediunidade como um bicho-papão, né? Trazer isso, uma dificuldade na vida, um lamento, um motivo, uma desculpa para as suas dores, ou as suas frustrações, ou as suas incapacidades. Então, a mediunidade precisa ser vista com naturalidade e precisa de atenção para aqueles que requerem, né, trabalhar com isso, ou exprimir, ou expor a sua mediunidade, né, os seus acessos, ou simplesmente conviver com ela da melhor maneira possível, naturalmente, na materialidade. Talvez por isso essa pergunta é tão importante para fazer a gente situar onde nós estamos, o que nós somos, né? Isso. Posso Fique à fazer? vontade. Fique à vontade. Vou fazer, então, uma próxima pergunta. Tem uma outra pergunta também que eu colhi de outros momentos, que é assim: tem alguma relação
com a sensação de queimação física, de pessoas que tendem a ter retenção de líquido, com a captação energética negativa? Bom, a gente tem que ter muito cuidado para fazer essa correlação, porque depende de caso para caso, de pessoa para pessoa. Porém, a gente entende assim, nós somos movidos pela inteligência emocional. Nós locomovemos quase que 100% pelos impulsos das emoções, seja elas positivas ou negativas. Positivas, abrandadas, equilibradas e produtivas, harmônicas, reflexivas e analíticas, porque envolve o sentimento, também o sentir. Negativas, difusas, confusas, vazivas, invasivas, decisivas, prolixas, repetitivas, doentes, carentes, eufóricas, aí vai, né? E ansiosas. Então, a inteligência emocional, na medicina chinesa, principalmente na parte que envolve a psicossomática, se não levarmos em termos de energia de fora, mas de energia pensante, de energia de sentir, de energia de dar sentido, né, mediante o nosso potencial do psiquismo, de se nutrir de algo bom ou de algo ruim, tudo que nós alimentamos, seja positivo ou negativo, fica armazenado, né, na memória celular. Isso é fato. Porém, a gente entende que pela parte psicossomática, tudo que envolve tendões, músculos, principalmente músculos, tendões, gordura, retenção de líquido não deixa de ser, né, a água entre a gordura, que são pequenos glóbulos em si, entre os glóbulos de gordura. Isso fica ali memórias. Desde que a gente entenda que essas memórias são registros iônicos, né, ou vamos dizer, celulares, de muitas, vamos dizer assim, contrariedades, angústias, ansiedades. Isso é meio complexo explicar, pelo menos para mim, mediante a minha limitação cultural em si, entendeu? Mas como psicoterapeuta, eu posso dizer assim, tudo que você armazena de ansiedade vai para a retenção de líquido. Tudo. Tudo. Tudo que você armazena de ira, de raiva, de coisas ruins, vai para a retenção de líquido. Podem ter certeza disso. Então, o nosso próprio corpo, ele cria uma forma de criar, vamos dizer, um esboço, de criar um saquinho de lixo para colocar as nossas enfermas formas psicoemotivas e afetivas de se levar em vida. Como assim se levar em vida? Eu nutro ciúmes, eu nutro inveja. Se eu não nutro ciúmes e não nutro inveja, eu sou uma pessoa nervosa, eufórica, ansiosa ao extremo. Sou uma pessoa intranquila, sou uma pessoa facilmente magoável, né, amarga, e aí vai. Tem vários ângulos em si de autoabandono e de baixa estima que pode não só causar, junto com uma má alimentação, com não fazer exercícios, né, com pouca higiene psíquica, emocional e com pouca higiene estrutural física também, que a higiene física e estrutural vai malhar, vai se alongar, vai correr, vai se alimentar bem, vai fazer meditação. Então, são várias coisas numa pergunta só. Então, vindo de dentro da gente, eu posso afirmar que quase todas as gorduras localizadas, ouvem bem, aquelas em excesso, que é localizada, e quase todos os processos de retenção de líquido, é o nosso corpo falando algo que o mesmo não suporta mais que o psiquismo nutra dentro dele. Psiquismo, pensamentos, sentimentos e emoções. Talvez, muitas das vezes, não é uma pessoa ruim, não é uma pessoa amarga, talvez até uma pessoa boa, uma pessoa gente boa, uma pessoa do bem, uma pessoa da paz, mas tem alguma coisa na criança interior dela, ou em raros casos em vidas passadas, abre aspas, em raríssimos casos em vidas passadas, mas quase sempre num trauma de criança, numa repreensão dessa criança, num bloqueio dessa criança, causa nesse homem, nessa mulher, essa presilha, essa retenção, esse egodo, esse auto-boicote de
em certos casos, em certas formas de pensar, em certo jeito de sentir, em certas deparações funcionais da vida, o emocional entra em parafuso, o mental entra em parafuso, o sentimental entra em colapso, né? E todo o corpo fica num lapso, né? De, vamos dizer, de reter essa energia ruim, porque não é boa, é telúrica, não é algo positivo. Então, a forma dele se proteger não é passar para os órgãos interiormente, senão a pessoa fica doente. É ele superficialmente empurrar para fora do corpo. Se não sai nas fezes e não sai na urina, vai ficar entre os músculos, tendões, ossos e nervos, entre a gordura. Então, fica nesta água retida. E isso, pelo amor de Deus, eu estou falando em tom psicoterapêutico, holístico e metafísico, não é em termos em si da medicina convencional. Se nós levarmos que se a pessoa ela já testou, que ela se cuida, ela malha, ela tenta produzir coisas boas e não consegue, né, resolver esse processo de retenção de líquido, ela precisa entender também que no pensamento, para quem é médium, já vou chegar no processo mediúnico, a pessoa ela é uma antena. E nós, que eu já falei aqui nas outras lives várias vezes, a gente precisa separar o que é pensar do que é raciocinar. Eu penso em cima do raciocínio dos outros. Eu não raciocínio em cima do que eu penso. Isso é um grande erro. Porque se eu penso em cima do raciocínio dos outros, eu vou copiar o que é bom e o que é ruim. E se eu não copiar, eu vou guardar em mim até o que é ruim, porque eu vou ficar só pensando em cima daquilo. Agora, quando eu raciocino em cima dos meus pensamentos, eu vou definir por mim, de uma forma única e concreta e absoluta, com maior empoderamento, o que se faz bom e melhor por mim. E o que se faz de mal, porque de mim, já é ruim. Esse trocadilho de palavras que é uma realidade interior. Então, essa nossa antena cérebro serve como uma antena parabólica, né, através dos neurotransmissores, através das sinapses em si, a captar e a espalhar no sangue toda essa gama se juntando com os nossos hormônios. Então, muitas das vezes se transforma um vício, pensar negativo, agir negativo, interagir negativo. Bem explicado isso, mediante ao meu limitado modo de ver das coisas, a gente entende que se nós somos médios, existe uma lei chamada lei de sintonia, lei de reciprocidade. Essa gordura e essa retenção de líquido, elas vão funcionar como um imã, ao ponto de atrair para você, mesmo que você tente ser positiva. Vou repetir de novo, o positivo. Essa energia vai atrair para você similaridades. Porque é muito interessante a própria medicina física, né? Ortomolecular, nós trabalhamos com agentes para criar agentes contra doenças. Nós trabalhamos com venenos de cascavel para criar um remédio salutar. Então, a gente trabalha com o pior para fazer o melhor. A mesma coisa é o corpo. Ele vai atraindo situações que aí a pessoa vai sentir como queimações, calafrios, isso tanto com espírito como com pessoas. Mas no fundo, muitas das vezes o corpo, pela intuição, pela inteligência, não da inspiração propriamente, mas pela inteligência do instinto, que também é uma inteligência que é a biopsíquica em si, de ver, de ouvir, a sensorial, ela vai tentar dizer, e hoje eu estou dando essa chave para as pessoas, que aquele que está ali, ele pode até não ser como você, mas provavelmente em um dado ângulo ele nutre exatamente o que você sofre. Ele guarda exatamente o que lhe fere. E ele se alinha e se alimenta exatamente do veneno que você já toma. A diferença também que pode acontecer é que aquela pessoa ela pode fazer isso, exteriorizar isso, e você não. Aí vai muito em caso a caso. Então, quando você é um médium e já tem tudo isso que eu falei da primeira colocação em si, e tem uma mediunidade de captação, nem sempre o mal do outro ele vai sinalizar que o outro está com mal. Mas ele pode também pontuar que você deve se fazer melhor, para você.
O problema não é se sentir se queimando. Eu cansei eu trabalho em casas espíritas, mediante a filosofia de Allan Kardec, que é engraçado. Na câmara de desobsessão, o que eu mais sinto é queimação. É uma queimação, uma energia, pode estar o ar-condicionado ligado a todo vapor. É uma energia ruim. Não adianta eu dizer que é boa, porque é ruim. Em casa, no dia a dia, é raríssimo no mês eu sentir queimação. Por quê? Porque eu sou uma pessoa protegida, eu não tenho defeitos? Não, eu tenho defeitos, mas a disciplina mediúnica não é só em como trabalhar com o espírito eterno, é como lidar com o nosso espírito interior. A disciplina mediúnica não é só saber o nome do mentor, se é de luz ou obsessor é das trevas. É saber como lidar com nossas trevas, o que fazer com nossa sombra e como suportar a nossa própria luz que nós nos bocoitamos, ou que nós acoitamos em si num canto e nos esquecemos. Por isso que eu retorno. A reforma íntima, ela não é só uma bula para espírita, ela é uma bula para tornar um ser humano mais humanizado, mais ajuizado, mais humanitário. A princípio pela lucidez, de cair em si mesmo com maior empoderamento. Então, se sentir mal, sentir queimação, não é o problema. Quando isso é contínuo, tá? Eu vejo que esse problema, na verdade, seria um recado. Tem alguma coisa que você nutre que não tem nada a ver com a pessoa, mesmo que a pessoa seja negativa, não tem nada a ver com a situação, mesmo que a situação é negativa, mas quando é os extremos, você tem algo em você que não é de hoje, pode ser dessa vida de criança ou não, e raramente, repito, faz questão de vidas passadas, que ainda está mal resolvido. E as tuas gorduras e a tua retenção de líquido está lhe dizendo isso, porque você já está transbordando isso. Você precisa botar isso para fora, pelo suor, pelas fezes, pela urina, mas não ficar retendo, né, como um saco de gordura, ou se não de retenção de líquido, algo que no fundo, a de muito não lhe pertence, mas você se agarra e não larga. Aí as outras pessoas que também vivem isso de outro jeito, apenas assinalam isso. Estou falando ao extremo, daquelas pessoas que não passam o dia sem dizer para si mesmo, estou me queimando, estou me queimando, estou me queimando. Pode ter certeza que está dentro aí dessa caixinha de causa e efeito, ação e reação. Fica à vontade, Marcelo. Eita, essa pergunta foi massa, gostei. Hein? Bom, tem uma outra pergunta aqui de Fábio Oliveira. Ele fala assim: quais os impactos físicos e emocionais que um médium pode ter ao negar a mediunidade? Aí é uma coisa interessante, porque o problema não é negar a mediunidade, o problema é negar-se. Negar-se com maioridade, negar-se com maior empoderamento, negar-se com maior singularidade. Você, carne e espírito, espírito e carne. Negar-se com maior autonomia. Porque eu conheço vários amigos que são ateus e são médios. Eu entendi a pergunta do amigo e agradeço. Muito obrigado, meu irmão. Boa noite. Muito, muito obrigado mesmo. Porém, a gente entende, Fábio, que eu não quero ser médium. Não quero ser médium. Mas no momento que eu começo a estudar a mediunidade, eu entendo que eu pedi para vir médium. Agora, no momento que eu desacredito que eu pedi para vir médium, que eu não conversei com a espiritualidade, que eu estar médium aqui já teve um contrato, um trato, já teve todo um trabalho sistemático no plano espiritual para que eu tenha essa sensibilidade hoje, seja para resolver, para pagar uma dívida, seja para apenas florar a minha virtude, cada um no seu nível de consciência em si. Se eu desacreditar nisso, eu estou falando com todo o respeito, então o meu problema não é mediúnico numa casa espírita. O meu problema é psicoterapêutico, ou psicológico, ou psiquiátrico. Porque daí já não é mais uma questão de visão de ter fé ou não. Eu vou tentar me colocar no olhar de um ateu. Ou melhor, no olhar de uma pessoa que não é ateu, porque o ateu não é obrigado a acreditar. Né? E o bacana do ateu não acreditar, que ele é tão convicto e tão empoderado que ele pode... Raríssimas vezes você vê um ateu sofrer com mediunidade. Você vê um falso crente
sofrer, ou senão uma pessoa que é crente sofrer, mas não entende. Um falso crente, ou uma pessoa crente sofrer, falso crente na mediunidade, ou crente sofrer, mas não entende. Agora eu vou me colocar como uma pessoa que não entende nada de mediunidade, mas eu vou ler, eu vou estudar. Eu estudei sobre mediunidade e eu vi que eu pedi para os meus mentores. Porque se eu acreditar na mediunidade e entender mediunidade como o rótulo que justifica o nome dos efeitos astrais ou psicológicos que me incomodam, eu, por lógica, eu vou ter que acreditar na vida após a morte. Por lógica, eu vou ter que acreditar em espírito. E por lógica, eu vou ter que acreditar que eu capto entidades astrafísicas. Até aí tudo bem. Aí eu começo a estudar mediunidade e digo assim, ó, eu não quero trabalhar com a mediunidade porque eu não acredito em espírito, mas eu estou dizendo mediunidade. Eu não quero trabalhar com a mediunidade, quanto mais eu estudo, eu estou vendo que é espírito. Então aí o problema não é mediunidade, é psicológico. Não sei se vocês estão entendendo o meu raciocínio. Que já encontrei pessoas assim, médiums de verdade, estudar a mediunidade, chegaram em mim e falaram, mas eu não acredito em espírito. Eu falei, meu irmão, o que você viu ontem? Eu vi meu avô. Mas teu avô já faz mais de 20 anos que desencarnou, foi uma amiga lá de São Paulo. Mas eu não acredito que era ele. Então eu falei, olha, então você precisa de um psiquiatra, porque você está com esquizofrenia. Eu, esquizofrênica? Eu não, eu sou médium, então vai estudar mediunidade. É simples assim. Porque estudar mediunidade não é exercer o processo mediúnico. Eu não conheço um livro sério escrito espírita que obriga alguém a ser médium trabalhando com a mediunidade. Porque se a mediunidade fosse obrigatória em si, mediante a doutrina espírita, não teria católico médium, evangélico médium, umbandista médium, ateu médium. Então a gente precisa também quebrar esse tabu de achar que para ser médium, você tem que ser espírita. Você tem que seguir uma doutrina. Agora, é óbvio que se eu seguir e não sou espírita e não sigo a doutrina espírita. Agora, se eu seguisse a doutrina espírita, talvez a metade das lives que eu faço e das coisas que eu falo, eu não falaria. Porque eu estaria fugindo à cartilha doutrinária dessa filosofia linda e disciplinar e maravilhosa. Mas, para mim, eu não sou espírita. Então, isso é respeito. Eu não estou desfazendo da doutrina espírita. Eu só estou dizendo que eu não sou obrigado a ser. Eu sigo outras filosofias que são tão quais, talvez luminosas ou não. Pelo menos me dá paz, como a doutrina espírita também me dá paz. Agora, se a pessoa chega para mim e diz assim, eu acho que eu já expliquei a primeira, você pode estudar a sua mediunidade. Vai que você estudando a sua mediunidade e entende que quem rege a sua mediunidade são mentores e não são obsessores, ou se são obsessores, vai te ajudar num padre, numa casa espírita, e você resolve isso, mas você não quer trabalhar com sua mediunidade, não trabalhe. Mas você precisa orar e conversar com seus mentores e dizer, olha, eu assumi essa responsabilidade e nessa vida eu não quero. Porém, um médium que vem com a responsabilidade mediúnica e não trabalha com a sua mediunidade, ou numa onda, ou seja, onde for, fazendo reiki, ou praticando a mesma, ele precisa ter triplicadamente, quintuplicadamente falando, quadruplicadamente falando, uma índole ilesa. Uma moral incorruptível. Um caráter, uma conduta e uma ética inaquebrantável, porque senão ele vai ser um repasto para o obsessor. O resto de sua vida. E não é porque ele é médium, é porque ele está em estado de vazão. E quem está em estado de vazão energética, já que não quer nada com nada, já diz, é porta aberta para o que vier. Aí os mentores não têm nada a ver com isso. É simples assim. Então isso é difícil muitas das vezes as pessoas entender, porque a gente vai numa casa e diz, você é médico, você tem que desenvolver. Mas o que é desenvolver? Não, você tem que entrar aqui na corrente. Não, para um pouquinho. Não é bem assim que funciona, não. Você é médium, você é de cura, não quer trabalhar com casa espírita, não quer trabalhar com corporação, essas coisas, vá fazer reiki. Conversa com o teu mentor, porque se é mentor, não é um obsessor, ele não vai te obrigar. Agora, se é um mentor em um sonho, em algum lugar, ou até a tua alma vai lhe dizer, olha, você está tampando o furo, você está fazendo isso, mas era para ser um pouco mais a fundo. Aí cabe muito a consciência, a mesma coisa. Eu não entendo nada de medicina. Eu entendo que para estudar medicina e ser cirurgião, eu tenho que usar, em alguns casos, morfina. Aí eu estudei medicina, eu estou com a morfina na minha frente, eu pego a mão do paciente e arranco com uma faca sem anestesia.
Que espécie de médico que eu sou? É a mesma coisa a mediunidade. A mediunidade é a morfina, está aqui. Está aqui a morfina. O que você vai fazer com ela? Você vai jogar fora? Não, eu não vou jogar fora. Agora, eu não sou obrigado a trabalhar com a morfina como médico. Eu vou trabalhar em outros ângulos. Talvez eu vou fazer uma pomada para passar num osso e não vou precisar arrancar a perna ou o dedo. Então, eu posso trabalhar em outros ângulos. Não é proibido. Agora, trato é trato, né? Isso aí é inaquebrantável. Tem um livro chamado Os Mensageiros, que é do espírito André Luiz, pelo exímio médio Francisco Cândido Xavier. É um livro espírita, mas para mim é um livro feito para qualquer médium com várias dúvidas que deveriam ler esse livro. Porque ali está bem claro, obrigado ninguém é. Agora, se você veio com a outorga de ser médium, né, é algo você tem que fazer com esse dom. Se vai ser numa casa espírita, espiritualista, numa ONG, se vai ser pregando evangelho no lar, orando, aí é coisa tua. Agora, nem o mentor vai te obrigar ao que você não quer, senão ele é obsessor. É muito simples assim. E os efeitos emocionais, físicos, morais e mentais, vai ficar a cargo deste médium, abre aspas e fecha aspas, deste ser humano que, por livre-arbítrio, dispensou a mediunidade. Eu não quero a mediunidade, eu estudei sobre ela, senão eu não quero estudar nada, e dane-se tudo, dane-se o meu sensorial. Aí, meu amigo, se você acredita no bem e no mal, se você não segue o bem não quer dizer que vai ficar dodó e não vai te ajudar. Vai te ajudar, mas não vai resolver a tua vida. Mesmo no bem, o bem não resolve a tua vida. Ele lhe auxilia, não te favorece. O que você acha que vai acontecer com os obsessores e você? Eles vão ficar esperando você resbalar na casca de banana, numa imprudência, numa invigilância, numa fraqueza que não tem nada a ver com mediunidade, mas tem a ver com o teu caráter, com a tua índole, com a tua conduta, com o teu dia a dia, para eles fazer o quê? Insufrar, penetrar dentro da tua carne, dentro do teu campo de vida e fazer da tua vida uma bagunça, usando a tua mediunidade de uma forma disfarçada, porque quase sempre o médium obsediado custa notar que é obsediado. Quando ele nota, ele já vê que ele já é um boneco, que já nem se manda mais, que já não comanda mais nada da sua vida, e acontece o que está acontecendo aí, e já talvez até esse mesmo amigo que fez a pergunta sabe que já aconteceu e acontece na vida de muita gente. Ok? Fique à vontade. Tô dando uma olhada aqui no chat, ainda não tem nenhuma pergunta. Então, vou fazer uma que já estava aqui, também recolhida de outras lives. Bom. Que é a Luísa, mas a sua pergunta já foi respondida, minha amiga. Bem no comecinho dessa live, a gente respondeu a pergunta. Se você fizer a gentileza depois de dar uma olhadinha, a gente agradece, viu? Agora, se tiver outra pergunta que envolva as pessoas, no geral, a gente responde. É só para ir respondendo e tornar mais dinâmico. Obrigado pela pergunta. Ok. Então, a mediunidade é a respeito da mediunidade de efeitos físicos. A mediunidade de efeitos físicos sempre leva à materialidade das sensações físicas, as emoções, pensamentos, sentimentos e energias do ser? Não entendi a pergunta, não. Vou repetir. A mediunidade de efeitos físicos sempre leva à materialidade das sensações físicas, as emoções, pensamentos, sentimentos e energias do ser? Não, é muito relativo. A gente não pode levar isso como verdade, porque senão a gente vai criar mais uma bengala para a gente não ter o compromisso de fazer a reforma íntima e se apoderar da própria vida. Particularmente, só se estiver aí. Tem vários livros aí, eu não li todos. Né? O meu mal de ler, que eu leio mesmo. Eu leio quase 8 a 7 livros por mês, desde os 12 anos, quando eu era evangélico. Eu amo ler, sou viciado. E eu procuro, eu não me lembro, assim, de ter lido um livro que falasse isso. Agora, desde que você entenda que qualquer mediunidade, até uma irradiação, que não é materialização, que não é efeito físico, se o médium ele nutre em si, independente da mediunidade, mas ele está em falta com a sua sensibilidade. Vou repetir de novo, independente da sua mediunidade, ele está em falta com sua sensibilidade.
Sensibilidade é uma coisa, mediunidade é outra. Se ele está em falta com a sua sensibilidade, quem vai pagar o pato é ele, de todas as energias que circundeiam o corpo dele e que permeiam o organismo físico. Agora, eu não posso dizer que uma mediunidade, seja ela qual for, materialização, efeito físico, inspiração, vai causar pensamentos ruins, sensações ruins. Isso causa e se alinha numa pessoa durante muito tempo, quando a sensibilidade dela tem algo que precisa ser rarefeita, precisa ser observada. Por exemplo, eu tenho muita dor de cabeça, eu sou médium de efeito físico. Eu entrei no lugar, eu tô com muita dor de cabeça. É normal? Totalmente normal. Você está ali, você é médium rasostésico, você está sentindo a energia, a dor de todo mundo. Não tem problema. Agora, se você... Aí que tá, médium. Ouvem bem a pergunta. Médium, tá? Médium. Médium que estuda. Agora, se é uma pessoa que não estuda e fala isso, tranquilo. Agora, se é uma pessoa que já frequenta uma casa espírita, ou se não, não frequenta casa espírita nenhum, mas tem uma noção de terapia, é um terapeuta, é um homem ou mulher, ou é uma pessoa que já tem um olhar místico, um olhar holístico já bem, vamos dizer, amplo, ou não tão amplo, mas já sabe se proteger, ou diz saber se proteger, e entra num lugar e diz, eu tô com dor de cabeça, sai com dor de cabeça, no outro dia tá com dor de cabeça, depois tá com dor de cabeça, não tem nada a ver com mediunidade. Não. Isso aí tem a ver com a tua hipersensibilidade, ou a hipersensibilidade dele, que está acessando algum acabouço, alguma memória, que aí sim, aí pode ser tanto personalidade múltipla, algo de outra vida, que lhe bloqueia na tua sistemática de sentir, pensar e emocionar nesta, ou pode ser até uma personalidade inconsciente em si, dessa vida, de algum bloqueio. Agora, eu desconheço isso aí, de continuar. Sentir, eu me sinto mal. Não é normal. O que a gente está botando em questão aqui, meus irmãos médios, é quando você sente rotineiramente isso, toda hora isso dorme com você, isso levanta com você, isso janta com você, isso toma café com você, aí tem algum problema. Se for um médio iniciante no sentido de não entender nada, não saber como se proteger, aí já tem a explicação, o cara não entende. Agora, se é uma pessoa que já sabe o que é um autopasse, um reiki, uma auto-aplicação de reiki ou de passe, ou é uma pessoa que já sabe o que é um banho de erva, uma meditação, alguma coisa em si, pegar e botar a culpa na mediunidade, pelo amor de Deus. Aí a pessoa tem um pouquinho de coerência, olhar para dentro e dizer, não, para um pouquinho. O que a minha sensibilidade está tentando me dizer? Qual o apego que eu estou tendo? E repito, muitas das vezes não tem nada a ver com o local, com a pessoa negativa que você captou. Muitas das vezes é algo que por si e por vocês não se observam. Entendeu? Porque mediunidade não é um castigo, é uma oportunidade. A gente não está aqui para ser médio sofrente. A gente está aqui para ser médio realizante. Médio sofrente só no começo, que a gente não entende nada. Agora, depois que entender um pouquinho, pelo amor de Deus, né? É o meu ponto de vista. Não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, mas né, é complicado. É que nem você ir numa casa de umbanda trabalhar com médio, ou ir numa casa espírita, ou num lugar reservado a processo de manifestação, e ir para sofrer. Poxa, eu vou lá, chega o espírito, eu sofro, saio arrebentado, entro de molido, saio arrebentado. Ah, pelo amor de Deus, né? Foge um pouco. Mas K1 e a gente respeita. Edson, a Cláudia Petrucco pergunta assim: como faço para aumentar essa sensibilidade para eu poder ter conexão maior com os meus guias? Olha, minha amiga, eu vou ser bem sincero, eu tenho um olhar universalista. Então, eu sou apegado ao amor e ao amar. Fora isso, apaixonado pelo afeto. Mais do que isso, eu creio num Deus fraterno. É os únicos apegos que eu tenho mediante a espiritualidade. O resto, para mim, é o resto. Mas é um resto que se conclui em tudo isso que eu acabei de falar. Agora, se você perguntar para mim o que é Deus, não sei, é algo muito grande. O que é amor, Edson? Não sei. Eu poetizo. Posso arranhar aí mediante a minha ignorância, mas não sei. Estou na busca.
Estou falando isso para mim poder responder a sua pergunta de uma forma mais honesta possível. Primeira coisa que eu fiz na minha vida é me corrigir não no que falava, mas no que sentia. Eu não tenho mentor e eu não tenho guias meus. A única coisa que é meu é o que eu nutro e o que eu alimento dentro de mim. Nem o cacoete assim que eu faço com o braço de vez em quando é meu, porque a minha cabeça está dizendo não, mas a cãibra está dizendo sim. Estou sendo bem honesto. Porque eu não estou falando isso para ela, mas é para todas as pessoas. Porque eu notei uma coisa. Quando eu tinha os mentores, quando era meus mentores, eu quero me ligar com o meu mentor. Esse não é o problema. Até hoje eu falo, eu quero me ligar com o Pai Benedito mais, com os mentores. Não é o problema. Você pode usar o artifício que for. Daime eu posso falar porque eu já usei. Ayahuasca eu posso falar que eu já usei. Já usei outras coisas também que eu já usei. Que não vem ao caso. Para me ligar com meus mentores, ritual xamã e tudo que coisa. Nada te liga ao teu mentor, a não ser tua reforma íntima. Não existe coisa externa, não existe técnica, não tem outra técnica. Se você chegar no budismo e um mestre budista e fazer essa pergunta, ele vai dizer para você, medite. O que é meditar? Reforma íntima. Se você chegar para um xamã de verdade, ele vai dizer, meu filho, se limpe um pouco com daime, até pode, com a máscara, até pode, mas vai chegar uma hora que o xamã ele vai dizer, vamos meditar na natureza. É reforma íntima. Rodou, vai cair na reforma íntima. Por quê? Porque não é mecanismos externos que vai criar manutenção do teu tônus vibracional que pode lhe ligar ao teu mentor. Repito, o que te liga ao teu mentor é o teu tônus. É o teu ônus vibracional nutrido interior, não feito exterior. O teu ônus feito, ele só tem valor quando o teu tônus íntimo, o teu quanto interior, ele tem a mesma luz e o mesmo impulso do que tu faz para fora. Tipo, eu posso usar daime, posso fazer ayahuasca, mas de cara limpa, se eu meditar, eu não preciso ver o meu mentor, eu sinto ele. E eu sinto ao ponto de saber quando é ele e quando é eu. Eu não estou falando de mim, estou dando exemplo. Esse é o cara. Quem consegue fazer isso é um bom médium. E digo, olhando essa câmera, qualquer um pode fazer. Mas para isso ele tem que perder 3 coisas. Vaidade, egoísmo e orgulho. E dentro dessas 3 coisas ele tem que perder mais umas 3 principais. Na vaidade, ele tem que perder os apegos. No orgulho, ele vai ter que perder a carência. E no orgulho, e no egoísmo, ele vai ter que perder a ansiedade. Porque se ele não perder isso, nossa, se o mentor se materializar na frente dele, o único efeito que vai dar é ele dizer, eu vi. Enquanto o mentor espera da gente não ouvir, mas espera naturalmente, pelos nossos exemplos, ele ouvir a nossa vibração dizer, eu mudei. Quando a gente vê o mentor, a gente fala, eu vi. E o mentor espera da gente, pacienciosamente, eu mudei para melhor. Eu sou melhor. Então, o que é mais importante? Então, a gente respeita as perguntas, analisa com muito amor, mas eu digo para vocês, meus irmãos, vocês podem usar o que vocês quiserem. Entendeu? E eu não usei um dia, eu usei 19 anos o que eu falei, Ayahuasca e Daime, 19 anos, acho que já 19 anos, tipo assim, um sábado sim, um sábado não, ou se não no mês 2 não, mas depois um mês 2 vezes por semana, até foi antes de eu conhecer Márcia. Eu usei muito, eu não sou hipócrita não. Agora, isso foi ruim? Isso foi bom. Limpei o que tinha que limpar. Hoje eu só vou usar quando eu tiver que limpar. E a Umbandaime é ruim, é bom para quem trabalha com isso, eu não vou contestar. Cada um na sua frequência, cada um no seu olhar. Agora, não tem coisa melhor do que uma boa meditação, reforma íntima, e um bom ritmar de respiração. Paz para o raciocínio interior. Fazer a reforma íntima é buscar a paz para ter o maior raciocínio, domínio, empoderamento, autonomia interior. Porque compete a você ser o rei e a rainha da tua intimidade.
Não ser um coadjuvante, esperando desesperadamente que o obsessor saia de perto e que o mentor incorpore e tome conta. Entendeu? Então, amiga, respondendo você pode usar o que você quiser, 3 pulinhos em onda, os cristais, os aromas, as luzes, o reiki, mas sem reforma íntima não rola, porque já pensou se eu tivesse que incorporar o Pai Benedito e dizer assim, Pai Benedito, eu vou tomar banho de 7 ervas e o senhor vai incorporar em mim. Daqui a 7 dias. No primeiro dia, eu bato o carro, dou uma porrada na cara de um. No segundo dia, eu chuto o cachorro longe. No terceiro dia, todo dia eu tomando banho de erva. No terceiro dia, eu brigo com a minha esposa e espanco ela, coitada mais. No quarto dia, eu bato na minha filha. No quinto dia, eu começo a olhar um monte de filme pornográfico, bebo, faço bagunça. Quando chega no 7º dia, eu tomo banho, o último banho de erva, aí eu tô limpo para o Pai Benedito incorporar em mim. Aí outra, ele tem que vir forte. Pelo amor de Deus, né? E mesmo assim o mentor vem para fazer a caridade para as pessoas que não tem nada a ver com 7 dias, né, de viver como necrotério, como um zumbi em vida, fazendo um monte de mal para mim mesmo. Então, tem que tomar banho de erva? Tem, mas eu não posso me apoiar em artifícios como se esses artifícios fossem admodestar minha intimidade. Como se esses artifícios, seja eles quais for, fosse aumentar o tônus vibracional na minha intimidade que eu devo fazer com a cara limpa, com vergonha na cara, com disciplina, com integridade, com verdade, com princípios. Tudo é válido, mas só é endossado com validade quando eu estou junto, não quando aquilo só me banha, me toma, né, ou me tonteia. Isso aí é uma anestesia, é uma dor de dente, então eu sou dor de dente. Mas tempo ao tempo, eu respeito a pergunta da amiga ao ponto de responder com toda a sinceridade o que eu penso disso. Agora, cada um se afilia onde quiser. Hoje, Márcia, peço perdão, tem curso de médium pela internet, isso é válido ou não é válido? É bom, muito bom, mas a pessoa que dá um curso de médium pela internet tem que ser o cara, né? Porque dar um curso de médium pela internet sem ter o tete-a-tete, o olho no olho, sem ter as experiências reais, né? A gente não está dentro da casa da pessoa para saber se ela lê Gibi da Mônica ou livro da Física Quântica. Se ela ainda acredita fielmente em Coelhinho da Páscoa e Papai Noel, ou ela espera vir um Astacherrano, uma nave espacial. A gente tem que ver qual nível que essa criatura está. Estou sendo sincero, pô. Então a gente tem que parar e analisar qual nível que a criança está, Edson. Eu, por exemplo, para ninguém ficar chateado, até hoje eu leio gibi. Olha aí, estou me confessando. Então não tem problema, eu estou brincando, mas é uma brincadeira com seriedade. Então, aí eu digo assim, a pessoa lá sentiu uma cócega, ó, eu tenho um mentor, e se não é um mentor e é obsessor? E olha, o que mais obsessor faz é dar papinha para ilusão. O que mais o obsessor faz é se revestir da luz, tornando um clarão que cega o médium pela vaidade, cega o médium pela loucura, mas tempo ao tempo. Não é uma crítica, não. Eu sou totalmente a favor em fazer cursos pela internet de mediunidade. Agora, K1, né? Cada um se afilia ao que quiser, né? Mas tem aquela coisa, o tabliceiro, tabliceiro, hoje nas igrejas não sei se tem confessionário, mas o tabliceiro para mente intranquila, não é confessionário, é quase um mortuário hoje. Posso dividir com vocês um ponto de vista? Então, essa pergunta da nossa amiga, a Cláudia, tirando a parte da sensibilidade, mas essa falta dessa conexão me lembrou de mim mesma eu vou entregar a minha idade, aos 20 anos atrás. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, estou dando aí um outro aspecto do que Edson falou, tá, gente? É ter objetividade no nosso propósito. Então, qual é o seu propósito? Porque o seu mentor, ele quer de você lucidez, não carência para suprir, né, essa ausência de alguma maneira que você possa ter dessa referência mentor. Então, o seu mentor,
ele é um orientador, ele é um parceiro, ele está com você pelo seu crescimento espiritual, para o seu trabalho. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, vocês precisam ter em mente, se vocês já não tiverem, é objetividade no seu propósito. Um outro aspecto que é também interessante, e assim, e aí eu vou dar para vocês a minha experiência já desses 20 anos passados, é que toda vez que eu tinha um perrengue, dificilmente eu lembrava de orar para o meu mentor. Meu mentor era o último da lista. Por quê? Porque eu sou tão eles, e eles são tão eu, que eu dificilmente pedia ajuda para mim mesma. Eu pedia, sei lá, vou dar um exemplo, eu pedia para o Benedito. O Benedito não é meu mentor direto, mas então, pedia para outros mentores, pedia para os mentores do Edson. Então, por quê? Porque nesse momento que vem a sensação de você estar fazendo algo, você ali já é a expressão imediata do seu mentor. Eu tenho uma amiga, eu não vou dizer o nome, mas ela sabe quem é, e ela não é médium inconsciente, não. Ela é bem consciente, ela é médium de cura, efeitos físicos, enfim. E quando eu olho para ela, eu vejo os tranca-ruas. E ela é ela. Em nenhum momento ela está ali supostamente incorporada ou está trabalhando com a psicofonia. Não, ela está super lúcida e consciente, mas ela está na retidão do propósito dela. E ao emanar o propósito dela, a vibração dela é incrível. Como dá para ver todas as características, e aí o Edson pode falar com maestria, de um mentor sendo de tranca-ruas, por exemplo. Né? Eu não saberia dizer. Então, gente, façam esse exercício. Tenham objetividade no propósito mediúnico. Que a partir do momento que você tiver isso, você vai sentir a presença do seu mentor. Eu estou afirmando isso, viu? Mas, assim, é porque é muito lógico. É muito a consequência para o trabalho, né? Para o trabalho do amparo, que é a objetividade da espiritualidade em geral, tá? Posso, então, ir para a próxima pergunta? Pegando o link, o mentor, quando nós doamos a ele a nossa objetividade, pode ter certeza que você não espera que ele vai lhe dar prova, entendeu? Ele vai lhe dar funcionalidade, ele vai lhe dar trabalho. Prova não. O mentor não fica perdendo tempo dando prova para a gente que ele existe. Por isso que a gente precisa ter a fé raciocinada. Fica à vontade, Márcio. Isso, eu não quis dizer que ele vai dar prova, mas você vai sentir. Você vai se sentir, esse processo é muito natural, porque é muito claro, é muito lúcido, tem a ver com essa egrégora do bem para avançar, né, espiritualmente na luz, no bom propósito, no propósito que transforma, que cura, né, que gera algo de bom e que esse bom e bem tem um ecoar positivo dentro da sua vida e dentro da vida do seu entorno, né, da vida em geral do entorno. Então, vamos para a próxima pergunta. Tem aqui o Rogério Júnior. Pergunta assim. Melhor, eu vou fazer antes uma outra pergunta que fala assim: fobias, bloqueios emocionais e baixa autoestima podem ser sinal de mediunidade pouco desenvolvida, Edson? Rogério, já faço sua pergunta. Você compreendeu? Compreendi. Compreendi e continuo batendo na mesma tecla mediante aos estudos para quem é até espírita, né? Porque desde que você entende que a mediunidade não desenvolvida é uma hipersensibilidade acumulada, então você tem que trabalhar essa sensibilidade, você tem que se autoconhecer mais. Você trabalhando essa hipersensibilidade, a tua mediunidade, facilmente, em qualquer linha espiritista, ela é disciplinada, admoestada, adotrinada. Faz sentido a pergunta dele, pode acontecer sim. Pode acontecer, mas é um jogo de palavras, né? Porque eu posso dizer assim, eu estou aqui, todo lascado é a minha mediunidade. Mas se eu entender que é a minha mediunidade, então eu vou ser só um sensor captador. Eu não vou ser uma bateria produtora. E eu sou uma bateria que produz algo. Não é só captação. É uma manutenção, é uma energia. Entendeu, meu irmão? Então, por eu ser também uma bateria de força, eu não só capto, eu produzo.
Então, não é só o que eu capto que me desnorteia. Talvez o que eu produzo, por não saber controlar, por eu não saber desenvolver, é que causa esse distúrbio momentâneo, em alguns casos, dessa captação, provendo no meu psiquismo, pensamentos, sentimentos e emoções, esse tipo, vamos dizer, de lapso, sobrecarrego. Pode acontecer, mas eu creio que é mais no que eu nutro do que aquilo que eu capto. Porque se eu trabalhar só no que eu capto, eu captei, deixei de captar, o meu próprio psiquismo ele vai continuar transbordando aquela energia. Por isso que muitas casas que eu não condenei falam, bom médio desenvolve a mediunidade. Por quê? Porque ele precisa entender que desenvolvendo as suas aptidões mediúnicas, ele está, de alguma forma, disciplinando a sua sensibilidade. Desenvolver a mediunidade é disciplinar a sensibilidade. Estudar a sensibilidade é desenvolver a mediunidade. É mais ou menos assim esse trocadilho, mas tempo ao tempo. Isso já bem diz Dr. Bezerra de Menezes, nos livros de Chico Xavier, né? Joana de Ângeles, então, fala muito isso nos livros de Divaldo Franco. Fica à vontade. Então, Edson, essa pergunta eu fiz antes da pergunta do Rogério. A pergunta do Rogério achava que tinha a ver com essa, por isso eu fiz antes. Então, agora vai a pergunta do Rogério. Poderia dar uma pincelada nos chakras, nos médios que sentem nitidamente eles no físico, e utilizar estas sensações que quase sempre nos mostram onde está o desequilíbrio para nos modificar para melhor? Ele pergunta e responde. Né? Vamos lá. É contigo. Qual o nome dele? Esse que é o Rogério Júnior. Rogério Júnior, eu vou tentar te dar um toque, meu irmão. Em primeiro lugar, eu entendo assim, não existe chakras no corpo, existe meridianos. E quando você sente o que você está falando que é chakras, pode ter certeza, esse é um toque para todo médium. Se você sentir um chakra, você pensa assim, poxa, tá quente aqui. Vamos dizer assim, vou mostrar aqui. Tá quente a minha testa, é o chakra frontal. Correto? Eu estou sentindo pulsar. Pode acontecer do chakra fora do meu corpo, que está coligado pelos nadis, que entram no meu corpo pelos plexos, e assim, pelos plexos nervosos, dão esse propulso, mostrar para mim, eu concordo com ele, eu não estou discordando, só estou dando um outro olhar, mas concordo com ele, que o meu chakra está com algum problema. Então, o problema, na verdade, não é do chakra, porque o chakra, ele mostra aonde está o problema. É diferente. Guarda isso, meu irmão, para quem é psicoterapeuta. Eu não tenho muito tempo de terapeuta, só 26 anos. E o pouco que eu aprendi, que todas as vezes que o chakra está sobrecarregado, desarmônico, desalinhado, todo blá, 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 para quem é terapeuta conhece, é quando algo em você está demais ou se faz de menos. Algo por você tem que ser eliminado, podado, acabado, exterminado. Ou algo em você deve ser acordado, esclarecido, renascido e revivido. Essa é a função dos chakras. Porque se a gente parar e analisar, isso é muito bacana falar, a gente olha assim, olha como funciona nós seres humanos. Os meus chakras estão no meu corpo astral, no meu corpo do petérico, no meu corpo físico está meu sistema nervoso, está meus meridianos, e tudo isso é ligado pela gama dos nadis. Falando mais uma liturgia indiana, que é o que traz mais conhecimento. Mas eu esqueço que o meu psiquismo, o meu espírito, ele está incorporado superficialmente no corpo. Então, os meus chakras, que eu chamo de meus chakras, ele se encontra numa dimensão astrafísica. É entre o corpo físico e entre o corpo astral, que seria o corpo das gamas das emoções, das gamas das nossas carências, das gamas das nossas vontades. Todos os chakras, meu irmão. Se está no corpo astral, o corpo astral representa, na maioria das vezes, esse propulso do psique. Não estou dizendo com isso que esse corpo também não tem lá o mental e outras coisas. Eu não vou entrar nesses pormenores. Dentro do meu raciocínio, a gente entende que quando a pessoa sente isso no corpo, e ela, ou ele, ou eu,
dá o nome. Poxa, eu senti no frontal. O que está no frontal? Glândula pituitária. O que faz a glândula pituitária? Emoções. O que trabalha nas minhas emoções dessa glândula aí? Aí eu vou me aprofundando. E eu vou vendo que dos chakras, que é uma sensação que me deu, eu vou me infiltrando numa emoção, ou num sentimento, ou numa expressão mental que eu alimento. E esse chakra apenas ele está correspondendo aonde eu devo mudar, aonde eu devo parar. E no momento que eu paro, o chakra volta ao normal. É simples assim. Isso quando é uma captação de dentro para fora e de fora para dentro, porque quando eu digo de dentro para fora e de fora para dentro, não precisa ser espírito, eu preciso entender que a minha emanação, mesmo eu estando no corpo físico, ela gira em torno de mim. O meu magnetismo está em volta de mim. Eu estou no físico, mas tem todo um mundo, né, exterior próximo do meu corpo, pelo menos 20 centímetros em algum, 30 centímetros em outro, raramente 1 metro, 2 em outros. Então, essa bolha de energia, já diz, ela tem energia. Quando eu alimento muito essa bolha de energia de ansiedade, provavelmente o chakra que vai sofrer são os chakras superiores. Quando eu aumento essa bolha de energia, de muita, vamos dizer assim, tristeza, melancolia, provavelmente é o básico, o esplênico, os chakras inferiores que vão sofrer. Se eu alimento muito essa bolha de energia que emana de mim para fora e na minha periferia, de muito desamor, de baixa estima, coitado da minha garganta e do meu laríngeo. Se eu alimento dentro de mim uma gama de pensamentos repetitivos, eu não tenho fé raciocinada, por mais que eu, tento seguir algo divino, mas o meu divino fica no meu umbigo, porque eu sou carente, pragmático, sistemático, sofístico, eu sou uma pessoa difícil em si, coitado do meu chakra coronário. É simples assim, meu amigo. Agora, se é um ataque externo, a lei não muda muito. Porque o chakra ele só vai pontuar um ataque externo, e se ele causar uma dor física, pela reciprocidade de sintonia. Porque senão vai ser muito mais fácil, pela lei da sistemática psiônica, depois vocês procuram o que é isso aí, pela lei da força psíquica pura, né? Ou até eu vou pegar na psicologia junguiana. Até pela psicologia junguiana, é muito mais fácil a tua expressão, até para te proteger quando você não tem sintonia, lhe avisar que tem alguma coisa ruim para fora, lhe alertando em pesadelos por dentro, quando você dorme. Ah, uma cobra me mordeu, arrancou um pedaço e um homem estava com uma foice batendo na minha cabeça. Aí você vai ver lá toda a simbologia e você se acorda com uma dor no coração, no chakra cardíaco. Pode ter certeza que alguém está lhe traindo. A foice é o corte. Então é muito bonito a pergunta deste irmão, mas a gente entende que os chakras, ele faz o duplo paralelo, né? O duplo paralelo do que está na nossa superficialidade do que nós emanamos e do que nós nutrimos, e o duplo paralelo do que está na superficialidade do que nós exalamos para a nossa periferia daquilo que nós captamos. Valeu, Rogério? Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Tem aqui uma pergunta, Edson, da Luiz Antunes. Por que a maioria das pessoas não conseguem fazer as suas viagens astrais lúcidas? Seria bom se todos conseguissem se conectar mais facilmente ao plano extrafísico. Dr. Bezerra de Menezes, no livro Loucura e Obsessão, de Divaldo Franco, ele fala uma coisa bem interessante. Não sei se é nesse livro, peço perdão, mas nesse livro fala alguma coisa também. Se o ser humano mais equilibrado, titulado mais equilibrado dessa Terra, tivesse 5 minutos de total lucidez no plano astral, a tendência de ele enlouquecer totalmente seria quase 100%. Se o ser humano lúcido, totalmente lúcido, aqui, tivesse a oportunidade de ficar lúcido totalmente, que nem eu estou batendo nessa mesa, totalmente, no plano astral, principalmente o bralino inferior, a tendência dele enlouquecer seria quase 100%. Concordo com Bezerra de Menezes.
Porque quando a gente fala de lucidez, e eu respeito, minha irmã, a tua pergunta, agora eu sei quem é que está perguntando, acho que ela já conhece o meu modo de ser e trabalho, eu não estou respondendo só para ela, é para todos, para quem servir, e com todo respeito. A gente entende que quando você tem lucidez, não é brincar num parque. A lucidez é lucidez. Lucidez. Como agora já é um horário alto, é 22 horas e 10 minutos, eu não vou falar toda uma projeção que eu tive, mas vou falar uma das mais pesadas de uma forma leve. Eu fui no reino do sexo, né? Isso já foi comentado por outros médios, até de outros países. Existe um reino de sexo, de perversidade, onde algumas pessoas que trabalham com Exus, de algum nível aí, vai para esse lugar para resgatar pessoas. Eu fiquei, acho que umas 6 semanas desequilibrado. Emocionalmente, mexeu comigo o que eu vi lá. Eu tive 3 minutos lúcido. 3 minutos. Eu e o Senhor Sete Cruzes, um amigo espiritual. E por misericórdia de Deus, ele me deu um passe e disse para mim, você vai esquecer a maioria das coisas. E olha que eu me lembrei de pouco. E o que eu me lembrei, eu fiquei acho que 1 mês e meio desarmônico. Eu chorava, me dava uma sensação de nervo, eu me tremia todo. Homem, tô olhando nessa câmera e falando, eu tinha 38 anos. Não tem vergonha de falar, não. E estudo pra caramba. Mas eu vi que o que eu estudo não é nada. Porque o que eu vi é real. Aqui é ilusório. E o que eu vi, se é real e é real, eu agradeço a misericórdia de Deus por me dar o esquecimento. A princípio de eu ter nascido como Edson, não ter lembrado do que eu fui, nem quero saber o que eu fiz. Nem de bom, nem de ruim. E, consequentemente, se eu me desdobrar, eu só quero me lembrar o que vai me educar. Porque o que eu lembrei não é legal, não. A gente, muitas das vezes, é pior do que rato de laboratório. Sabe esses ratinhos aí que a gente mata, esses ratinhos brancos? Então, eu vi coisas piores. Com espíritos desencarnados e espíritos desdobrados. Horrendas. Nunca vi nem em filme de terror essas coisas. 3 minutos. Eu fiquei 1 mês e meio desequilibrado. Talvez eu mesmo seja muito desequilibrado. Talvez outra pessoa que quer desdobrar e quer ver tudo, fique bem. Né? K1, né, Márcio? Agora, eu só estou dividindo algo sincero. Então, quando a gente fala de lucidez, essa lucidez tem que vir com a lucidez de pedir em nome de Deus, Nossa Senhora, para desdobrar com seus mentores, não com os obsessores. E olha que eu desdobrei com um amigo espiritual, viu? Que me levou para fazer um resgate. Imagina se fosse um obsessor. Então, na época, quando a gente estudava com o professor Valdo Vieira, eu falo isso com muita honra, que eu conheci ele pessoalmente, ele sempre dizia isso para nós. O plano espiritual não é uma Disney. Valdo Vieira, quem estudou com o professor Valdo sabe disso. Não é Disney, é a realidade. Aonde muitos querem ir, no momento que vai, não quer mais. Não é brinquedo, não, só se você continuar. Então, a lucidez, ela precisa vir com 2 coisas. Um inaquebrantável amor próprio, porque você tem que ter muito amor com propriedade em si. E outra coisa, uma fé raciocinada nota 1 milhão. Você não pode se iludir com luz, com show pirotécnico, você não pode se iludir com nave espacial, você não pode se iludir com mantos de Nossa Senhora, porque os caras no outro lado faz chover, meu irmão. Se você não tiver uma sensibilidade apurada, a tua mediunidade equivale a nada. Você tem que ter uma confiança. Eu estou com 44 anos, eu não desfaço dos irmãos que hoje desdobram. Eu posso escrever aí, eu anoto até hoje, eu tenho real desdobramento projetivo 16. Tem 2 que eu não tenho certeza, agora 16 eu sei que foi. Nesses últimos agora, que teve 4 aí, nesses últimos 3 meses, que até eu confessei um aqui, que eu estava na Itália e pensei que eu estava na Turquia, porque eles falavam, ou Áustria, falavam um linguajar diferente. Aí até uma amiga que mora lá disse que realmente, contou a história e disse que bateu o que eu falei. Eu nunca fui para esse lugar, nessa cidade. Então, pelo menos fisicamente. Então, estou tentando dizer que se você não tem lucidez, com todo respeito,
assim como eu, não tinha, e talvez ainda não tenha, quer dizer, com certeza não tenha, maturidade emocional. Não é maturidade moral, viu, minha irmã? Ou meus irmãos? É maturidade emocional para ver certas atrocidades que alguns extraterrestres, ponto, e alguns seres espirituais, ponto, e outros seres, ponto, porque eu não vou continuar com esse assunto, fazem com o espírito humano. Isso não tem livro, não. Graças a Deus, porque se tiver aí dá bagunça, porque tudo que o ser humano lê e pega, começa a criar fantasia. Então, eu estou te falando com toda seriedade. Então, se você é uma pessoa boa e você quer fazer o bem, e você não está conseguindo ter lucidez, pode ter certeza que se você já teve um desdobramento, você tem sempre. A diferença é que, por misericórdia, você trabalha no plano espiritual, faz muita coisa boa, mas não lembra, porque senão você vai ficar doente. Quase na maioria das vezes não é para lembrar, senão você vai adoecer. É muito pesado, é muito ruim, é inumano algumas coisas que a gente vê lá. É inumano. Tem canibalismo, tem zoofilia, pedofilia, do pior nível imaginável que vocês podem imaginar. Agora eu vou seguir minha intuição, vou calar minha boca que eu falei isso e me deu um estralo. Fica quieto. E aí vou ficar quieto. O que adianta eu falar isso? O que adianta eu ir lá para ver isso, assistir? Eu tenho que ir para trabalhar, então eu não quero lembrar. Agora eu sinto que muitas das vezes eu me desdobro, mas eu não sei. Aí sim, aí essa minha lista de 16 pode ir a 100, mas nem quero saber. Então, minha amiga, eu sinto que talvez você se desdobra, e se você não tem lucidez, não é porque você não tem moral, não. É porque talvez nós, o Edson, falando de mim, eu não tenho ainda muita maturidade emocional para aguentar aí essas atrocidades que esses caras fazem. E outra, muitas das vezes passando por mentores de nome, viu? Por espíritos extraterrestres de nome. Tenham cuidado. Todo espírito de luz que divide o rebanho não é pastor. Não interessa a linha espiritual do dito mentor. Todo espírito que se diz crístico, de Deus, que divide rebanho não é pastor. É ovelha negra. Tenham cuidado. Palavra do Senhor Sete Chaves, um amigo, um guardião que está aqui. Guardem isso. Começou a dividir, falou bonito para lá, para cá, porque Cristo não dividiu. E quando Cristo disse, dê aos porcos o que é de porcos, ou quando não, tirou, não, dê as pérolas, não dê pérolas aos porcos, ele não dividiu. Tanto é que 40 dias ele ficou no deserto em meditação desdobrado, trabalhando nos planos astrais, resgatando vários espíritos renitentes. Mas aí, K1 e K1 crê nas suas histórias. Fica à vontade, Marcia. Aqui tem duas perguntas. Eu queria só fazer um pequeno comentário no que você está falando. Lembrando, gente, que a gente se desdobra, vai para o plano astral. E aí a gente ainda tem dois tipos de dimensões aí, que é o grosso e o médio, e assim, o que você está fazendo lá e por que você quer ter essa lembrança, né? É importante a gente lembrar de fazer o melhor aqui, a gente focar que, olha, lembra do objetivo, é importante a gente ter esse objetivo para que a gente para que nós possamos ser assim mais úteis. E sendo úteis em vida, né, no plano espiritual, com certeza vai ser uma consequência do seu legado aqui. Então, isso é importante, não ficar tão tenso com esses desdobramentos, essa ansiedade, ou essa carência, ou essa necessidade de se lembrar. Se você se lembrar, é porque de alguma maneira algo vai ficar para você como um aprendizado, ou como o Edson falou, como alerta, né? Enfim, vamos ter atenção a isso. Tem duas perguntas, tá, Edson? Aí é com você. Uma eu gostei muito. Puxar a sardinha. Qual a relação do Reiki com o equilíbrio dos chakras? É uma pergunta de Zizi Ferreira.
Bom, é uma pergunta que é muito ampla, porque daí eu vou ter que falar o que é reiki, o que não é reiki, o que é passe magnético, o que é passe fluídico, passe de dispersão, passe, né? Aí vai. Mas vamos dizer assim, o reiki, ele é uma energia não humana, ele é uma energia cósmica, né? Se o fluido universal é o pensamento de Deus, o reiki é o sentir. Então, o reiki, ele instiga em nós o que já é Deus por nós. E se já é Deus por nós, você não precisa pensar, nem sentir, nem emocionar. Você é. Por isso que o reiki ele não é preso nem no bem, nem no mal. Mas, quando você começa a aplicar reiki, há uma centelha que se reluz dentro de você, porque o que está embaixo é semelhante ao que está em cima. Nos nossos estudos particulares, a gente entende que o reiki vibra numa 9ª dimensão. Então, de uma 9ª dimensão, é o que abrange uma dimensão inimaginável ao nosso conceito intelectual, de mais refinamento de sentir moral e de mais abrangência no conceber a brandura, o equilíbrio, a harmonia do que se concebe por emoção. Então eu posso dizer que o reiki é uma energia que a cura, o curador, para ele já se fazendo curado, como um exemplo vibracional pelo seu fluido, já misturado com reiki, magnético de alguma forma, curar alguém, ou instigar a autocura no outro. Há uma passagem de Jesus que eu vou recitar do meu jeito, Márcia, inspirado por Pai Benedito. Tentar não chorar, porque eu me emociono com ele quando ele começa a falar pela minha psicometria. Era uma tarde de quarta-feira, aonde o sol se estampava ao horizonte rosa e o marfim sem fim, aonde montanhas escondidas, ascusas assim, se escondiam deitadas por dunas, aonde só via em 3 ou 1 lombares de camelos, deitados ou caminhando, ou quando não em pé. Eis que o suspiro puxa meu olhar a mim mesmo e loto, a longe, vindo centrado num burro, um andarilho. Vinha ao pouco, devagar, e ao mesmo longe eu vendo, ele desce do seu burrico e conversa com algumas pessoas que eu apenas à vista nua e crua via e assim sorria, sem o saber por quê, mas eu sabia que algo no ambiente estava sendo adulterado. Engraçado, parecia que a grama era mais verde, parecia até mesmo que a minha pele era mais vívida, que o sol era mais acalorado, e olha que não estava quente. Parecia que o céu se tornou um azul sem fim, celeste, seresteiro, porque conquistava-me o encanto do meu suspiro. Neste momento, ele se aproximou não de mim, mas já estava andando na praça. Era mudos, surdos, cegos, coxos, aleijados, estrupiados, sofridos, perdidos, abandonados, feridos e humilhados, ou quando não, alguns até mesmo esquecidos de si. Mas engraçado também eu vi que alguns soldados empurravam outros e tantos outros que assim, parecido com ele, andavam de cabeça abaixo. Eu contei 12, não sei se será 11 ou 13. Nesta hora, ele senta num poço, colhe um pouco d'água e bebe. Ele respira fundo e olha para o horizonte como se não tivesse vendo nada, mas não sei o porquê, que eu tive um lampejo de curiosidade e fitei os seus olhos. Lá naquele canto brilhante, naquele canto brilhante, naquela pele rósea amorenada, simbolizando um bronze em cabelos arredios, despenteados. O olho não era azul, era um castanho aperolado com leve tom verde escurecido. Era Cristo, Jesus, fora da cruz.
Neste momento, eu vejo que aquele olhar escondia estrelas brilhantes. Eu me assustei, eu, sacerdote fenício, via aquilo de longe. Corri como uma criança desesperada. Eu tinha que ver aquilo, como eu poderia ter essa visão se ele estava tão longe, mas o meu coração dizia que ele estava tão perto. Era uma multidão em volta dele. Mas eu via que o céu era mais claro e o sol se escondia por detrás de um grande arco dourado. Nesse instante, uma mulher tateando o chão, poucos a notaram, mas engraçado que os pássaros a consolavam. Os cachorros não a mordiam, mas a puxavam porque ela não conseguia caminhar. Enquanto muitos que estavam ali pisavam em sua cabeça, pisavam em seu braço. Nisto, um cachorro raivoso começou a latir e tentar morder a todos. Abriu aquela multidão e aquela mulher ficou só. Não sei se foi propositalmente, mas aquele Cristo, em crivo salutar, já estava com outro olhar, e assim foi doravante. Vi que ela rastejou quase como uma serpente, mas ao mesmo tempo, de tete a tete, era como se fosse um presente do sol, era como se fosse uma gaivota voando, porque a mão pairava no ar. Eu não entendo, mas algo em mim dizia que ela não estava ali, ela estava nele. Nisso, ela alonga o seu braço e consegue tocar e agarrar suavemente as suas vestes. Cristo olha para cima e respira profundamente e diz: meu Pai, tomaste o meu corpo, e minha irmã, este é meu corpo por dentro de ti. Isto é reiki. Neste exato momento, Cristo diz que uma grande força, um grande emanar de luz foi tirado do corpo dele. E ao mesmo tempo ele diz que qualquer filho do homem, assim como o filho de Deus, pode fazer isso quando tem fé e quando nutre amor. Nesse exato momento, aquela mulher que sangrava há mais de 12 anos se curou. Cristo pega suas duas mãos e a levanta e deixa ela em pé e diz: segue e não peques mais. Porque desde então a curada você se faz, e que teu motivo do dia a dia, nas noites e nos dias, nos entardeceres, sejas para liriar, cantar para as criancinhas. Cante para elas. Então é como diz Pai Benedito, a energia reiki, ela permeia o nosso corpo, transpassando por ele, buscando na infinidade da centelha de Deus, não o nosso bem, mas o nosso melhor. Cabe a nós, através do nosso amor próprio, pelo nosso magnetismo, fluir para cantar para as criancinhas, como Cristo diz. Cantar para as criancinhas pode ser ajudar um hospital, ajudar alguém à distância, pode ser perdoar um pai, uma mãe, um irmão, um filho, pode ser reconquistar a amizade de um amigo, porque cantar lirialmente para as criancinhas só faz bem àquele que um anjo já se faz, que já entende que o seu linguajar é muito mais do que o tilintar, que um anjo pode assim fazer através do metal, ou quando não, muito mais do que um sábio através do linguajar limitado da intelectualidade pode nos envolver. Aí vem Coríntios 13:13. Não adianta falar a língua dos anjos, nem a língua dos homens, e vem Jesus ensinando a ela: basta a ti o teu amor próprio, de verdade, e o teu exemplo executado para o outro como criancinhas, para você ver que o reiki continuará vívido em você, acurando-o e acurando a qualquer um que de você lhe tocar, que por você se transpassar. É muito linda essa passagem. Obrigado, Pai Benedito. Desculpa que eu me emociono, isso se chama psicometria e transmutação, porque eu sinto as palavras, é além de escutar. Eu acho que a gente vai terminar por aqui, que a minha garganta foi, que eu me emocionei, engasguei.
Então eu peço obrigado a Márcia, suas últimas palavras, e fica para a meditação de vocês essa historinha, essa historieta, essa metáfora. Está feito, né? Vamos ficar nessa vibe aí, que essa vibe é bacana. Particularmente, eu acho a melhor. Então tá, meu boa noite, viu, gente? Obrigada pela participação de todos e fiquem com Deus. Uma boa noite a todos, muito obrigado. De vez em quando, como eu tinha prometido, a gente vai fazer aí uma meia hora e meia, vai dar um tema, as pessoas podem perguntar, nenhuma resposta foi com petulância, impacto, arrogância ou algo assim. Se pareceu, me perdoe, a ignorância é minha de expressão, não da pessoa que perguntou e ouviu, e a verdade absoluta não é a que foi dita aqui, é a que já está aí dentro de você e que lhe dá paz. Aquela que lhe dá paz, com afeto, com amor próprio, isso é verdade e vale a pena ser seguida. Graças a Deus e glória seja o nome do Cristo planetário, num senso crístico, no coração de todos nós. Valeu, muito obrigado, boa noite.